Galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de começarmos mais um vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme Busca Implacável. Brian Mills é um ex-agente do governo que deixou o emprego para que pudesse passar mais tempo com Kim, a filha que teve com sua ex-esposa Lenore. Ele passa então a trabalhar com antigos colegas realizando serviços leves de segurança particular. Um dia, Kim pede ao seu pai autorização para que ela pudesse viajar até Paris com uma amiga, a qual o seu pai não deixou, pelo fato de que Brian sabe bem os perigos que ela correria em um país estranho. Mas isso não impede, né, ela de fazer a viagem. Só que o temor de Brian se concretiza, já que assim que eles chegam, né, Kim e sua amiga desaparecem. Brian é aposentado da CIA, ele ama sua filha, Kim, que agora mora com a sua ex-esposa e seu novo marido, Stuart. Kim quer ser cantora. Brian está protegendo uma cantora pop, Shira, como consultora particular com os amigos e outros. E salva sua vida. Ela compartilha os números de seu treinador vocal e empresário com Brian. Kim quer ir a Paris com sua amiga Amanda e Brian não deixa, mas assina o formulário de consentimento quando Kim está chateado com a sua recusa. Kim diz que a viagem é um passeio de arte por Paris, mas elas realmente pretendem seguir o YouTube. Lenore sabia, mas não disse nada. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. No aeroporto de Paris, elas conhecem um jovem parisiense chamado Peter. Ele quer compartilhar um táxi, que relutantemente concorda. Elas pedem a Peter que tire uma foto com o telefone de Kim. Peter os deixa e as convida para uma festa. Peter faz um telefonema rápido. Duas garotas de cerca de 18 anos e o endereço do apartamento. Kim pergunta a Amanda sobre os primos e Amanda diz que eles estão de férias na Espanha. Enquanto Brian chama Kim, dois homens e subjugam a Amanda em seu apartamento. Brian pede a Kim para se esconder debaixo da cama. Ela conta a Brian sobre Peter. Brian diz a ela que ela também será levada, mas pede que ela mantenha o telefone ligado e grite o máximo de discrição possível. Seguindo as instruções de Brian, ela grita: barba, 6 pés, tatuagem, mão direita, lua e estrela. Oh, pegue o telefone e Brian diz a ela para deixar Kim ir, senão ele os encontrará e o cara diz somente boa sorte. Brian liga para Sam e ele encontra um idioma de uma cidade na Albânia. A conversa de voz dos gravada pelo telefone de Kim. Seu líder Marco administra um negócio e Brian tem 4 dias para salvar Kim.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Brian encontra um telefone de Kim em seu apartamento em Paris e rastreia Peter através de uma foto que Kim tirou no aeroporto. Peter corre enquanto Brian persegue Elle. Brian conhece a inteligência francesa Jean-Claude, que lhe dá um endereço de onde a albanesa opera. Lá ele encontra a jaqueta de Kim em outra garota. Ele a leva escapando dos albaneses. Jean-Claude quer conhecer Brian, mas Brian não confia nele e escapa de uma armadilha por Jean para capturar Brian. A garota que ele resgatou lhe dá um endereço em Paris, onde Kim está. Brian chega lá e encontra Marco através de seu sotaque particular de boa sorte. Ele em todos, menos em Marco. Então ele encontra o de Amanda em um apartamento no andar de cima. Brian, Marco até que diz que Kim foi para Saint-Clair. Brian entra na casa de Jan e descobre que Jan está em conluio com os albaneses por dinheiro. Brian na esposa de Jan e o para revelar o endereço de Saint-Clair. Já volto, galera.
Sancler está leiloando a nova que custa US$ 500.000. Brian força um sob a superar todos. Sancler captura Brian e o restringe e diz: são apenas negócios. Brian escapa e Sancler. Antes do que ele revela que Kim estará no cais. No cais, o barco partiu e Brian segue e embarca em uma ponte. Ele encontra em um sheik árabe que tem Kim e outras como. De volta para casa, Brian leva Kim para conhecer Shira. Um agente aposentado da CIA viaja pela Europa e confia suas antigas habilidades para salvar sua filha distante, que foi durante uma viagem a Paris.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Kim é o orgulho e a alegria de seu pai, Brian. Brian é um agente aposentado que deixou a agência central da inteligência para ficar perto de Kim, na Califórnia. Kim mora com sua mãe e seu padrasto. Kim consegue convencer seu pai, relutante, a permitir que ela viaje para Paris com sua amiga Amanda. Quando as meninas chegam a Paris, elas dividem um táxi com um estranho chamado Peter e Amanda deixa escapar que elas estão sozinhas em Paris. Usando essas informações, uma albanesa de seres humanos as meninas. Kim mal tem tempo de ligar para o pai e lhe dar informações. Seu pai fala brevemente com um dos e promete-os se eles não deixarem a filha livre. Os desejam-lhe boa sorte, então Brian viaja para Paris para procurar sua filha e sua amiga. Depois de relutantemente concordar em deixar sua filha, fica horrorizado ao saber que ela é por uma albanesa, cuja a especialidade são redes de. Faltando apenas 96 horas para nunca mais encontrá-la, Brian corre para a França para salvá-la. Como ex-agente da CIA, ele tem todas as habilidades necessárias para resgatá-la, se ele puder encontrá-la.
O ex-agente da CIA, Brian Mills, relutantemente concorda em deixar sua filha, Kim, a ir a Paris em uma viagem. Sua ex-esposa e seu novo marido são a favor, e Kim parte com uma amiga. Na chegada, eh, há uma rede de. A única pista de Brian é um pequeno trecho de uma conversa de quando Kim ligou para ele em pânico. Com isso, ele é capaz de identificar a origem do falante em qual ele está. Uma vez em Paris, ele rapidamente mostra a todos os envolvidos no caso que não vai parar por nada para recuperar sua filha, ansiando por preencher a lacuna entre ele, sua ex-esposa e sua animada filha. Kim, o ex-agente da CIA, divorciado e quase aposentado Brian, luta para passar mais tempo de qualidade com ela.
No entanto, quando Mills relutantemente dá permissão para deixar Kim e sua amiga Amanda viajarem para Paris, seus medos serão justificados, já que as duas garotas inocentes são, na chegada, por uma implacável rede de. Agora, contra os bem preparados, o veterano experiente tem menos de 96 horas para resgatar sua filha e o relógio está correndo. Mills pode fazer bom uso dos fragmentos de informação. Após os eventos de Paris, em Taken, parentes dos homens de Brian, enquanto procuravam por sua filha Kim, chegam na França e retomam a sua cidade natal, Tropoj, na Albânia, para o dos durante a cerimônia mural dos homens do pai de Marco, a quem Brian foi de Kim, afirma que eles encontrarão Brian para a de seus entes queridos. Ao chegar à casa, Kim, a casa de Kim para levá-la para uma aula de direção, Brian descobre como com sua mãe Lenore, que atualmente está com problemas de relacionamento com o marido. Que Kim não está lá, mas sim na casa do namorado. Depois que o marido de Lenore cancela suas férias na China, Brian sugere que Kim e Lenore se juntem a ele em Istambul, Turquia, depois que ele termina uma tarefa de trabalho lá. Depois de ser levado a acreditar que elas não aceitariam a oferta, Brian fica surpreso ao descobrir que Kim e Lenore realmente voaram para se juntar a ele.
Murat e seus homens capturam um Daci estacionando na França para encontrar o paradeiro exato e planejam sua próxima missão em Istambul. Mais tarde, depois do almoço no mercado, Kim fica para trás no hotel na tentativa de ajudar seus pais a reacender o relacionamento. Enquanto Brian e Lenore estão fora, eles são perseguidos pelos homens de Murat, apesar dos esforços de Brian, Lenore forçando Brian a se render. Antes de fazer isso, ele liga para Kim para explicar a situação e diz a ela para se esconder. Com o conselho de Brian, ela consegue fugir idoso no hotel e escapar do hotel para as ruas de Istambul, com Brian capturado. Brian acorda com as mãos amarradas em um poste em um quarto escuro. Usando um dispositivo de comunicação que ele escondeu em sua meia, Brian liga para Kim instruindo que ali na embaixada dos Estados Unidos em contar o que aconteceu. Mas ela implora por uma chance de ajudá-la e Lenore, que ele decide dar a ela. Sob a orientação de Brian, ela abre sua mala e joga uma pela janela. Brian usa o tempo que leva para o sondar chegar até ele para deduzir sua localização. Ele então faz com que ela pegue uma e mais duas e viaje em direção à sua localização pelos telhados, enquanto ele se liberta de suas restrições.
Brian então envia vapor de uma chaminé para identificar sua localização e Kim joga pela chaminé, permitindo que Brian a use para os guardas e escapar do prédio, deixando Lenore para trás enquanto ele resgata Kim, que está sendo perseguida. Brian retorna mais tarde com a intenção de resgatar Lenore, mas ele não consegue fazê-lo, pois ela já foi levada. Isso força Brian e Kim a dirigir pela cidade em um táxi enquanto são perseguidos pelos homens de Murai e pela polícia que foram convocados pelo taxista. A perseguição termina com Brian e Kim passando por um posto de controle militar que leva à embaixada dos Estados Unidos. Brian liga para Sam, um amigo e ex-colega da CIA, e o faz chamar os guardas da embaixada. Tendo memorizado a rota que os usaram quando levaram Brian e Lenore para esconderijo de Murai, ele retorna ao prédio e os homens que guardavam Lenore antes de confrontar Murai.
Depois de confirmar com Murat que seus dois filhos restantes vão querer, caso Brian se oferece para deixá-lo ir embora se Murat deixar Brian e sua família sozinhos. Murat aparentemente concorda e Brian deixa cair mas quando de costas, Murat pega e tenta em Brian, apenas para descobrir que Brian esvaziou o carregador. Murat tenta Brian, mas Brian o contra uma em um e instantaneamente. Brian então se reúne com Lenore.
Rafael, depois de confirmar com Murat que seus dois filhos restantes vão querer Cos o Brian, Brian se oferece para deixá-lo ir embora. 3 semanas depois, a família de Mills come um café da manhã para comemorar a aprovação de Kim no teste de direção. Eles se juntam para a surpresa de Brian ao namorado de Kim. O agente aposentado da CIA, Brian Mills, e sua esposa são feitos pelo pai, Dodge Mills, enquanto resgatava sua filha. E galera, esse foi mais um resumo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para você que já é inscrito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijos e até a próxima.